Hoje, no Brasil, na minha opinião, debater democracia e direitos humanos é enfrentar a violência do fundamentalismo religioso como projeto de poder. Eu sou evangélico, nascido e criado em igreja batista. Eu amo Jesus de todo o meu coração e não quero transformar o parlamento na extensão da minha igreja. Brasil é plural, Brasil é diverso, Brasil tem crenças religiosas distintas e a não crença religiosa. E hoje, violência contra mulheres, violência contra negros, violência contra irmãos e irmãs do axé, violência contra terreiros, violência contra indígenas, violência contra LGBTs, no Brasil hoje tem assinatura de púlpitos sangrentos, pastores hipócritas, moralidade mórbida, de gente que usa o nome de Deus, enche a boca para falar Deus, pátria, família. Presidente, intolerância. Não citei nome. Deputado, vamos garantir a palavra, porque ninguém interferiu anteriormente. O pastor Henrique ainda tem aí 30 segundos e eu gostaria de manter a ordem. Pastor, por gentileza, vamos respeitar, até porque todo mundo falou e ninguém interferiu. Por gentileza. Não, são as posições que foram aqui deixadas bem objetivas. Ninguém interferiu. Ninguém interferiu. Eu peço, por gentileza, que seja garantida a fala do deputado pastor Henrique. É isso. No momento em que os senhores estavam falando, ninguém interferiu. Mesmo quem discordou e depois trouxe na fala. Eu gostaria de garantir a ordem dessa sessão e fazer com que a palavra do pastor Henrique seja garantida. Bom, senhores me desculpam, mas de fato foi isso que aconteceu. Nós permitimos a fala de forma democrática a todos. Quando os senhores falaram, ninguém interferiu. Então, portanto, eu peço respeito nesse momento para que ele possa concluir a fala dele. Deputado, a palavra é sua. Pode concluir. Pode restabelecer aí, por favor? Pode restabelecer, por gentileza? Pastor Henrique. Defende aborto, assassinato, Deputado, pastor Henrique. É a sua fala. Não. Deputado. Só. Deputado, por gentileza, a palavra é sua. Senhora presidenta, eu te agradeço. Senhora deputada, se eu puder retomar os meus últimos 2 minutos, só para concluir. Não, senhor presidente, a senhora tinha dado 30 segundos, senhor presidente, e repôs 1 minuto. Não. Foi restabelecido 1 minuto, porque em 30 segundos criou-se aqui uma situação totalmente controversa. Então, o pastor Henrique tem mais 1 minuto de fala e assim se encerra o tempo dele. Por gentileza, pastor Henrique. Senhora presidenta, eu reafirmo, eu só vou pedir, vou esperar com tranquilidade. O fundamentalismo religioso, hoje... Deputados. Por gentileza, pastor Henrique, a palavra é sua. O fundamentalismo religioso é... Pastor Marco Feliciano, quando o senhor estava com a palavra, ninguém se opôs, inclusive discordando de algumas coisas. Nem o senhor e nenhum dos outros deputados. Eu peço, por gentileza, vamos estabelecer a ordem nesse espaço? Porque, de fato, não é possível que tenha esse tipo de atravessamento aqui. Não, o respeito parte do princípio que os deputados têm a palavra aqui garantida. E eu peço a gentileza de que respeitem os próximos segundos que ainda restam do deputado pastor Henrique e depois, se quiserem utilizar a palavra, escrevam-se que de forma democrática nós vamos garantir. Mas não vai ser no grito, não vai ser no atravessamento e não vai ser dessa maneira que nós vamos aqui desestabilizar todo um processo construído com muito respeito e muita responsabilidade. No início dos trabalhos eu deixei isso de forma muito objetiva e agora vou ressaltar. Não vai ser no grito e não vai ser dessa forma que nós vamos construir essa comissão no próximo ano. Eu peço, por gentileza, que o senhor respeite o pastor Henrique. Nós vamos dar esse minuto e depois, se o senhor quiser utilizar da fala, aí eu repasso a palavra. Por favor, pastor Henrique. O fundamentalismo religioso é uma violência contra a diversidade, contra os direitos humanos e contra a democracia.
ele é pautado numa moralidade hipócrita e insensível à dignidade humana. Eu quero celebrar a liberdade religiosa. Eu quero celebrar a diversidade de religiões no meu país. Eu quero celebrar os irmãos e as irmãs do axé, os meus irmãos de tradição evangélica, que sequer podem ser traduzidos ou representados por uma ou outra voz, porque eu respeito a liberdade dos meus irmãos e das minhas irmãs e lamento uma espécie de bolsonarização do púlpito, em que parece que Bolsonaro é mais importante que Jesus, a comunhão e o amor. E sim, reafirmo, hoje o fundamentalismo religioso transforma a religião numa máquina de ódio. E aqui é espaço para a garantia dos direitos humanos, negros, mulheres, indígenas, quilombolas, LGBTs. Bora pra cima, Dayana, cabeça erguida e orgulho das nossas bandeiras. Obrigada, pastor Henrique. Eu só peço que a deputada Thalília pediu para fazer um informe.